Olá, como vão todos? Espero encontrá-los todos bem. Estamos aqui em mais um vídeo de Seguros e Sinistros ponto a ponto com o tema número 10, que é um tema que envolve regulação de sinistro, né? Sempre com o olhar para o corretor de seguros, né? Nós vamos ver procedimentos de regulação dos sinistros de responsabilidade civil, né? Como interpretar e categorizar os eventos nesse primeiro vídeo, que é o vídeo que inaugura o tema 10, né? Sempre lembrando, aquele link que vocês têm ali é o vídeo inaugural do canal, que por ali vocês têm uma noção bem mais ampla de como é que nós vamos trabalhar esse canal. Vocês já estão vendo ali que nós estamos no tema 10, são 12 temas. Ali vocês podem saber quais são os temas, de que forma eles vão ser apresentados, com que frequência, e as outras coisas que pretendemos abordar no canal. Está tudo ali naquele vídeo, né? Por ali vocês conseguem se inscrever, né? E dar os seus comentários e dar o seu like se gostarem da ideia, né? E sem demora, então vamos conversar com vocês a respeito então dessa interpretação e categorização dos sinistros de responsabilidade civil geral, né? Então, a questão que caracteriza a responsabilidade civil, né? Nós temos 4 caracterizadores de responsabilidade civil, tá? Nós temos a ação ou a omissão, a culpa, o dano e o nexo causal, tá? Esses são 4 elementos que configuram responsabilidade civil. E eles, via de regra, estão presentes num evento de sinistro de responsabilidade civil, tá? O primeiro que nós vamos abordar ali é a ação ou omissão, né? O que significa ação ou omissão? É a caracterização por fazer algo contra alguém, né? Seja uma ação ou deixar de fazer, né? Seja uma omissão, né? E esse deixar ou tomar a ação, né, pode vir a causar um dano de ordem material ou de ordem pessoal e até de ordem moral, né? E nós vamos mais tarde aí evoluindo essas questões, né? Mas essa é uma das caracterizações importantes da responsabilidade civil, né? Depois nós temos a culpa, né? A culpa decorre da prática da ausência da ação, tá? Caracteriza-se pela negligência, imperícia ou imprudência. No slide seguinte, nós vamos conversar a respeito desses 3 termos, negligência, imperícia e imprudência, né? Agora, novamente, decorre da prática, ou seja, da ação, ou da omissão, ou da ausência de ação, né? Ou seja, nós podemos ser responsabilizados por deixarmos de fazer alguma coisa, se porventura esta omissão nossa vir a provocar um dano a alguém, né? Ou a um terceiro, seja ele o seu patrimônio, os seus bens, ou a pessoa física, né, do terceiro. E o dano, esse é o mais importante, tá? Podemos definir como aquilo que efetivamente se perdeu, né? Porque assim, ó, se não houver a caracterização de um dano, se você não conseguir mensurar o dano, não há responsabilidade civil, tá? Esse aqui é fundamental. Então, quando a gente recebe alguma informação, alguma demanda do nosso cliente, eles, via de regra, sempre têm o hábito de comentar com a gente, né? E como regulador, no meu caso, também é assim, a gente chega ao local, o cliente faz uma história, um histórico daquilo que aconteceu, e é uma coisa bastante natural, ele já de pronto se apresenta e explica, né? E nessa história, nessa conversa, seja com o corretor ou com o regulador, a gente tem que perceber se está caracterizado algum tipo de dano. Porque se não houver dano, foi um susto, né? Foi uma questão, e aqui também está o dano moral, né? Se não tiver a caracterização, se a gente não conseguir perceber que algo se perdeu, ou como diz ali, se deixou de lucrar, porque nós podemos ter uma situação em que a perda ou acesso a um determinado bem, em função do dano, também nos deixou perda financeira, né? Não só a perda material, mas uma perda financeira
decorrente da perda material ou decorrente da perda pessoal, né? Então, por isso que o dano é de extrema importância nessa análise, né? E nós temos também o nexo, né? Ou também, como o jurídico chama, nexo causal. É a relação entre a causa e o efeito, ou seja, a ação ou omissão. Se tomou uma ação ou se teve-se ausência, né, da ação praticada pelo agente e dano resultante. Ou seja, aí você faz o link, né, entre a ação ou omissão que levou o dano. Se as duas coisas se fecham, né, se correlacionam, né, nós estamos diante de um nexo causal, né? E através da relação de causalidade identifica-se a responsabilidade. Nós vamos ver mais tarde que existem alguns casos de responsabilidade civil que esse nexo ele é dispensado, tá? Onde a gente fala de responsabilidade civil objetiva, mas isso nós vamos avançar em outros vídeos, tá? Nós estamos aqui recém ainda no primeiro vídeo, né? Então, se a gente conseguir configurar o dano, né? Configurar causa e efeito, né? E configurar a culpa através da negligência, da imperícia, da imprudência, perfeito. Nós estamos dentro da caracterização da responsabilidade civil. E é isso que o regulador vai buscar e, por consequência, o segurador quer que apresente a ele. Baseado nisso, ele olha para dentro do clausulado, vê se é um risco coberto. Se é um risco coberto, levanta-se os prejuízos e se analisa se todos os prejuízos são prejuízos que podem ser acolhidos pelo clausulado ou se existem prejuízos que podem ser excluídos pelo clausulado. E aí nós vamos avançando ao longo desses slides para mostrar para vocês como é que isso funciona, né? Como é que a cabeça do regulador trabalha e, como consequência, o segurador. Tá? Então, no próximo slide agora, nós estamos vendo, voltando à culpa, né? O comportamento culposo, né? O agente causador não premedita, né? E aqui é uma coisa importante, nós estamos diante de responsabilidade civil, né? Ou seja, não pode haver premeditação, porque se o agente premeditou, nós estamos diante de uma responsabilidade que é penal e não uma responsabilidade civil. Se houver premeditação e intenção de causar dano, não há cobertura em produto nenhum de responsabilidade civil, né? Isso é uma coisa importante que tem que ser avaliada, né? Isso por parte do nosso cliente, do segurado, né? Então, a ação sendo negligente, imperita ou imprudente, agora vamos tentar identificar e explicar para vocês esses três termos, né? Uma atitude de imprudência significa o quê? Fazer alguma coisa que não deveria ser feita. Esse é a característica, né? Fazer alguma coisa que não deveria ser feita. Tomar uma atitude, né, que não poderia ter sido tomada e que levou o agente, né, a causar esse tipo de dano. Nós temos, por exemplo, maneiras de mostrar assim, ó, uma atitude de imprudência. Uma pessoa de posse de um veículo, né, e com a pista de rolamento com muita intensidade de chuva e ele ingressando com muita velocidade na via com a pista molhada, acima do limite tolerável por uma pista molhada, acaba causando, né, um acidente por aquaplanagem, por exemplo, né, por perda de controle do veículo. Isso é caracterizado como uma atitude de imprudência. O veículo em boas condições, pneus em boas condições, o pavimento em boas condições, só que entre o veículo e o pavimento existia uma lâmina d'água. E quando acontece isso, você tem que, por prudência, reduzir a velocidade. E o infeliz, ao contrário, ampliou a velocidade. Isso é uma imprudência, né? Fica caracterizado, né? Se é uma atitude de negligência, é deixar de fazer alguma coisa que deveria ser feita. É um ato omissivo, ou seja, ele se omite e não o faz, né? Um exemplo, por exemplo, de negligência. Você tem na frente da sua casa um portão, né? E junto ao portão você tem uma tela, né,
porque o portão ele tem estruturas muito amplas, né? E você tem um cão, que é um cão bravio, então você coloca uma tela para proteger, para evitar que o cão saia do perímetro da sua residência. Só que essa tela começa aos poucos a perder efetividade, ela começa a se romper, e daqui a pouco tem algum buraco, né? E o segurado proprietário da residência e tutor do cão deixa de lado isso, na semana que vem eu faço, semana que vem eu faço, e o cão, num ataque daqueles de mais fúria, rompe a tela, sai para a rua, né, e acaba mordendo ou agredindo, atingindo uma pessoa que passa ali. A responsabilidade é do proprietário da residência e tutor do cão. Isso é um ato de negligência, né? Ele deveria fazer alguma coisa e não o fez. Que coisa? Melhorar a condição da segurança da sua tela, né? Não adianta botar só na tela dizendo assim, cuidado, cão bravio. Se você não proteger os transeuntes do cão, nada adianta o aviso, não é? E uma atitude de imperícia seria fazer alguma coisa não estando totalmente apto ou devidamente habilitado para fazer, né? Aqui são aquelas pessoas que acham que têm condições de fazer uma determinada tarefa, mas não tem habilidade para tal. Então a gente encontra muitas pessoas assim que resolvem mexer na rede elétrica da casa, né? Porque eu vi num vídeo, eu vi num filme, e acaba tentando fazer um reparo, alguma coisa, e acaba provocando um curto-circuito na residência, né, e causando danos, né. Outro exemplo que é possível dar de imperícia, que já aconteceu, eu já presenciei, por exemplo, em empresas de estocagem de produtos, né, esses atacados, né, onde com frequência você observa, agora um pouco menos, mas você observava mais isso, empilhadeiras fazendo serviço, empilhando mercadorias e os clientes ali circulando, né? Ou seja, se numa manobra, né, por exemplo, o operador não apareceu para trabalhar, aí existia uma outra pessoa, não, mas eu sei operar a máquina, já fiz isso várias vezes, mas ele não tem a titulação, ele não tem o curso, né? Não tem o certificado, e vai lá e tenta operar a máquina e acaba causando um tombamento de mercadoria de cima da empilhadeira e causando um dano a pessoas que estão ali. Isso já aconteceu, né? Então isso é uma atitude de imperícia, né? Operar trator. Todo mundo acha que só porque sabe dirigir um automóvel, acha que pode operar um trator, né? Não está habilitado a fazer, né? Isso pode causar dano e isso caracteriza-se por imperícia. Fazer alguma coisa não estando totalmente apto ou devidamente habilitado para fazê-lo. E aí algumas observações, né? Quando acontece algum evento desses aí e o segurado faz contato, a primeira coisa que a gente deve fazer é orientar, ou até antes de que, quando o segurado tenha esse produto em mãos, identificar e apontar para ele que ele não deve assumir responsabilidade imediata. Se algum evento acontecer, que ele ache que tenha cobertura pelo seguro que ele tem. Às vezes ele quer ser muito prestativo e muito informativo, né? Diz, não se preocupe, eu tenho seguro, nós vamos acertar isso, né? Qual foi seu prejuízo? Faça aí o orçamento que nós já vamos pagar, porque o seguro vai pagar, né? Assumir responsabilidades imediatas é muito perigoso, né? Porque pode que todos aqueles prejuízos, primeiro, se cobertos pelo clausulado, pelas condições do produto, pode parte daquele prejuízo não ser, né, ser um prejuízo não indenizável, né? Então, a primeira coisa, o que o segurado deve fazer, ele diz, olha, eu vou fazer contato com o meu corretor, eu tenho um produto de seguro que eu acho que pode atender esses problemas,
mas eu preciso conversar com ele, ver as medidas e na sequência eu lhe ligo sem problema nenhum, ou o senhor me ligue daqui a 2 dias, um dia, enfim, né? Mas não diga que já está ok, eu vou pagar, não se preocupe, né? Me dá o número da conta. Isso é muito perigoso. E é muito sensível, principalmente quando acontecem lesões corporais, né? Há uma tendência, né, de... A gente não pode, evidentemente, que se o envolvimento aconteceu conosco, com um familiar ou com um funcionário pelo qual nós somos responsáveis cíveis por eles, né, não deixar de auxiliar, né, no atendimento, né? Mas isso não implica em assumir responsabilidades. Nós estamos atendendo até porque é uma atitude que até é legal de se fazer, né? É determinada legalmente que se faça. Isso não significa que se assuma a responsabilidade, né? Agora, quanto a danos materiais, a situação fica um pouco mais simples, né? A gente pode compensar dessa forma. Portanto, até o comparecimento do regulador, apenas informações, né? Passe informações para o terceiro, passe informações ao corretor para dar as informações todas necessárias, porque ele precisa informar a seguradora e a seguradora analisar se envia um regulador e que tipo de regulador tem que se enviar, porque nós vamos comentar com vocês mais tarde aqui no processo, né, de que se nós estamos diante de um sinistro de grande porte, de responsabilidade civil, podemos ter o envolvimento dos resseguradores. Então, o tipo de regulador também pode variar. Mas isso aí nós vamos abordar com mais calma nos próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo, que então a gente busca apenas fazer essa interpretação e categorização para que a gente possa então avançar para dentro dos conteúdos, né, e explicar melhor para vocês. Tá? Então, por enquanto, a gente encerra o vídeo por aqui. Espero que tenham apreciado. Se gostaram, inscrevam-se, deem o seu like, né, façam seus comentários, né, para que a gente possa analisar se a forma como a gente está abordando aqui está sendo interessante para vocês. Por enquanto, muito obrigado. Fiquem com Deus.